Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil 527 Claro HD, também no Claro 9 analógico e no youtube.com/, canal Viver Brasil. Estamos aqui conversando hoje sobre os 200 anos da independência do Brasil, o livro Demografia e Economia nos 200 anos de independência do Brasil e cenários para o século XXI. E quem está comigo é o professor José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia. E a gente está batendo um papo aqui muito legal sobre esse estudo. E para você que está chegando agora, vamos mostrar mais imagens aqui, a capa do livro, enquanto a gente vai conversando aqui, a capa do livro, folhear um pouquinho do livro aí para você. Professor, aproveitando, antes da gente continuar falando muito do estudo, e já dar aqui um serviço, né? A pessoa que quiser acompanhar esse livro e ter, inclusive, a versão física, como é que ela faz? Olha, Fabiano, a Escola de Negócios e Seguros, ela fez um número muito limitado da impressão física, porque hoje em dia, inclusive, outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui dar um livro para uma colega minha, que é professora da Unirio, e ela não quis receber o livro físico, porque ela falou que agora ela só lê tudo digital. Né? Eu fiquei até meio decepcionado, né, que aconteceu isso, mas é a nova realidade. As pessoas não têm mais espaço dentro de casa para colocar tantos livros, etc. Então, a escola fez poucos exemplares, né? E ela distribuiu para algumas pessoas, assim, da área que ela tinha interesse, deixou alguns exemplares com os autores, mas é um número muito pequeno. Então, assim, o recomendável é que as pessoas entrem no site, né, da Escola de Negócios e Seguros, e lá está o link do livro. E aí você pode baixar o livro quantas vezes quiser, gratuito, né, pode divulgar, usar para material escolar, etc. Então, assim, essa disponibilidade, né, digital do livro que vai possibilitar assim, muita gente tem acesso no Brasil todo. Isso é muito legal, muito bacana. Eu mesmo fiz uma leitura aqui bem interessante pela internet, baixando ali, né, o livro, e foi bastante proveitosa a leitura, inclusive para a gente discutir agora, professor, aquele tema que eu deixei no primeiro bloco, né? A criação do SUS. O senhor acompanha ali, traz um detalhe, né? O Sistema Único de Saúde é um dos grandes avanços, né? A gente falava da educação, né? Da continuidade da vida, o prolongamento da vida do brasileiro e também esse cuidado do social a partir da criação do SUS se torna algo marcante também na história desses 200 anos de democracia e economia no Brasil, né? Veja só, é isso que eu estava falando, né? A esperança de vida no Brasil, ela triplicou nesses 200 anos da independência, né? E, mais recentemente, né, depois da Constituição de 1988, essa ideia da universalização das políticas públicas, né? Universalização da política de educação, universalização da política de saúde, né? Então, o SUS foi um ganho muito grande, se bem que também, assim, o SUS tem uma carência muito grande de financiamento, né? Então, assim, também tem muita crítica em termos de filas, né, de dificuldade de acesso ao serviço, mas são, vamos dizer assim, pontos que o SUS pode aperfeiçoar ao longo do tempo. Mas essa ideia, né, que todo mundo tem acesso ao serviço de saúde, né, para você ver, a vacina, durante a pandemia agora, né, você tem uma pandemia que está atingindo, como o próprio nome diz, pandemia, porque ela está atingindo o mundo todo, né? E se você não imuniza as pessoas, né, a mortalidade pode ser uma coisa absurda, né? Então, assim, rapidamente o mundo desenvolveu vacinas e as pessoas no Brasil tiveram acesso, né? 80% da população brasileira vacinou, né? Assim, principalmente acima de 10 né? anos de idade, se imunizou nesse período, né? Então, assim, a gente evitou uma mortalidade muito maior, né? Como, por exemplo, teve no Peru. O Peru teve uma mortalidade por 1 milhão de habitantes muito maior do que o Brasil. Então, a gente tem um sistema que tem essa capilaridade, né?
de sair vacinando, vacinas de graça, né, para toda a população, isso foi uma conquista muito grande. Professor, o senhor cita no livro que a gente teve aí uma redução ao longo dos últimos anos de nascidos no Brasil, né? E aí esse quadro ficou agravado, né, na pandemia, nos últimos anos da pandemia. Mas se a gente olhar para as próprias famílias brasileiras e olhar para as famílias dos nossos pais, por exemplo, a minha mãe é de uma família de 13 irmãos e a minha mãe teve 3 filhos. Eu tenho uma. Então, a quantidade. Tenho uma filha, ou seja, é fácil de se explicar olhando para as próprias famílias, mas houve uma redução da natalidade, de nascidos mesmo, né, no Brasil, e ao contrário do que se pensa no que diz respeito à mortalidade na pandemia, o número é grandioso, mas a natalidade ela ainda é maior do que a mortalidade nos últimos anos, né? Veja só, eu também na minha família é a mesma coisa. A minha mãe, ela ficou grávida 15 vezes, tá? E eu não posso reclamar porque eu sou o 15º filho. Eu sou a 15ª gestação da minha mãe, né? Só que ela perdeu alguns filhos. Professor, então o senhor era o mimadinho, né, da turma, né? Porque é o mais novo que a mãe paparica, entendeu? Não é tanto assim, não, porque os irmãos mais velhos aproveitavam, mandavam eu engraxar sapato, mandava eu fazer um punhado de serviço que eles não queriam fazer, entendeu? Então, ser caçula não é tão bom, não. Tem outras vantagens, mas tem desvantagens também. Bom, mas sobreviveram 8, vingaram 8, né? Que aí em Minas a gente fala, vingou 8. E depois meus irmãos, os meus 2 irmãos mais velhos tiveram 6 filhos, depois os outros tiveram 2, e uma irmã teve uma filha só, e a outra irmã não teve filho nenhum, né? E eu tive só 2 filhos também. Então, assim, essa transformação da família, né, que você aumenta a esperança de vida das famílias, né, das pessoas, e diminui a natalidade, isso é que a gente chama de transição demográfica. O mundo todo, praticamente, está passando pela transição demográfica. Alguns países estão mais avançados, outros estão menos avançados, mas todo mundo está passando, e o Brasil também. Então, isso significa o quê? Que ao longo do tempo, vai nascer menos pessoas e vai morrer mais pessoas. Por quê? Porque você vai tendo um envelhecimento da população, vai tendo muita gente no topo da população. Você vai tendo muita gente, por exemplo, com mais de 70 anos, 80 anos, e, obviamente, todas as pessoas vão morrer um dia. Tá? Então, esse processo é que vai fazer a população brasileira diminuir na segunda metade do século XXI. Mas a pandemia, ela, vamos dizer assim, adiantou algumas tendências disso, e algumas tendências momentâneas. Então, o que a pandemia fez? Ela aumentou muito a mortalidade, né? Estavam morrendo no Brasil cerca de 1.250.000, 1.300.000 pessoas por ano. E a pandemia chegou no ano passado a 1.700.000, né? Aumentou 400.000 mortes no total, né, de todas as causas, no ano passado. E estava nascendo no Brasil em torno de 2.900.000, 2.800.000 antes da pandemia, e com a pandemia caiu para 2.600.000. Né? Então, a pandemia, vamos dizer assim, é como se ela tivesse antecipando algumas tendências da transição demográfica. Mas o que os demógrafos esperam? É que assim que passar a pandemia, isso já está acontecendo agora em 2022, o número de mortes em 2022, as mortes totais do país, vão ser menores do que 2021. Tá? Os dados já estão mostrando isso. E os números de nascimento vão ser maiores um pouquinho do que 2021. Não vai ser um boom, não, entendeu? Vamos dizer assim, vai ter um baby boom no Brasil. Não é isso, não. É que algumas pessoas que adiaram o nascimento dos filhos durante a pandemia, porque é uma coisa arriscada, essas pessoas vão ter os filhos depois que a pandemia estiver passando, entendeu? Então, essa que é a nossa realidade atual. Pois é. Ô professor, a gente está caminhando aqui para o final e tem 2 pontos que eu quero, não posso deixar batido aqui para a gente avaliar
desses vários históricos que estão aí no livro. Um, que é aquele que é um tema que a mim é muito prazeroso falar e destacar, e o senhor gosta também, é sempre um tema que a gente discute, que é o meio ambiente, né? E análise que o meio ambiente foi a área mais prejudicada nesses 200 anos de Brasil, 200 anos de independência do Brasil, melhor dizendo. Então, veja só, quando a gente pega a coisa social, né? Se você pegar renda, se você pegar educação, se você pegar moradia, né? Expectativa de vida que a gente já falou, infraestrutura, energia elétrica, né? Veja só, naquela época da independência não tinha energia elétrica. Você sabe como é que as ruas do Rio de Janeiro eram iluminadas? Com óleo de baleia, que é caçada ali nas pedras do arpoador. Né? Então, você não tinha energia elétrica e nem tinha os aparelhos elétricos que a gente tem hoje no Brasil. Né? Então, em termos sociais, os avanços foram enormes. Mas, em termos de meio ambiente, aí só teve perdas. Você não tem nenhum um lado do meio ambiente que teve conquista. Por exemplo, o desmatamento, a Mata Atlântica, né? 90% da Mata Atlântica foi destruída nesses 200 anos. Uma boa parte do Cerrado, agora o Cerrado mais recentemente, né? Por exemplo, Brasília é chamada de capital do Cerrado. Né? Quando você construiu Brasília e avançou para o oeste, né? Boa parte do Cerrado, né? Essa ampliação da produção de alimentos, etc., você já conseguiu destruir cerca de 50% do Cerrado. E, principalmente depois da década de 60, você já destruiu 20% da Amazônia. Né? Além do mais, você já poluiu os rios, né? Você diminuiu a biodiversidade do país. Então, em termos de meio ambiente, vamos dizer assim, é o lado negativo do Brasil nesses 200 anos. E olha que não foi falta de alerta, não, Fabiano, porque é o seguinte, existia uma pessoa que tinha a plena consciência da importância do meio ambiente na época da independência. Sabe quem foi? José Bonifácio de Andrade. O José Bonifácio de Andrade, ele é um grande pesquisador, ele conviveu com o Alexander von Humboldt na Europa, que era um dos maiores defensores do meio ambiente no início do século XIX. E o José Bonifácio de Andrade era um grande defensor do meio ambiente. Só que ele não foi ouvido aí nesse período. Pois é. Professor, finalzinho, mas muita coisa a gente vai ficar aqui para quem vai acompanhar o livro, vai buscar o livro. Vou dar uma dica, você escreve lá, José Eustáquio Diniz, livro, já vai aparecer, viu? No Google aí. Joga no Google que vai aparecer, você já vai conseguir baixar o livro. Agora, uma coisa que é importante para a gente fechar aqui, primeiro, professor, dizer que a gente vai ter que fazer um programa depois, um outro programa da casa, que é o AgroB, para a gente falar um pouco do que foi a cana-de-açúcar, do que foi a alimentação nesses 200 anos. Vamos preparar um programa especial, trazer alguém de cana-de-açúcar aqui também no estúdio, o senhor fala daí, vai ser muito legal, vamos preparar um programa sobre isso. Agora, eu queria fechar a nossa participação colocando a questão, um rápido comentário, um breve comentário, um minutinho só, sobre a questão da democracia nesse período, a entrada da democracia nesses 200 anos, o que ela influenciou positivamente ou influenciou negativamente, uma vez que a gente sabe que o Estado tem o poder e ele pode fazer coisas positivas como tantas outras negativas, né? Não, a democracia, veja só, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas o seguinte: não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não seja democrático, né? A democracia ela é fundamental para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento das famílias, o desenvolvimento do bem-estar das pessoas. Então, praticamente, você não tem países com alto IDH, vamos dizer assim, o IDH acima de 0,800, né? Você não tem países que não sejam democráticos. Você pode ter alguns países, tipo Brunei, Kuwait, né, que são países ricos, que têm, por causa do petróleo, são países pequenos, né, com muito petróleo, então eles conseguiram ter um nível de DH mais alto.
Mas, de um modo geral, Perfeito. para um país ter alto IDH e alto bem-estar da população, ele tem que ser democrático. Então, a democracia é fundamental, né? O que acontece no Brasil é que a democracia é nova, né? Essa democracia com voto, participação popular ampla, né? Hoje você tem quase 70% da população participando do processo eleitoral. Isso é uma coisa recente. E o que acontece é que nesses 35, 40 anos, nos últimos 40 anos, a economia brasileira ela está estagnada em relação à economia internacional. Então, assim, o problema da democracia brasileira é que ela é muito jovem e ela surgiu num momento, né, que a economia brasileira já estava enfrentando uma série de problemas de fiscais, né, e de produtividade. Isso aí também eu comento no livro, a gente pode discutir em outro momento, o que tem que se fazer para retomar a produtividade e para retomar o bem-estar da população. Maravilha, muito bacana. Livro Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil e cenários para o século XXI. Professor José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia. Obrigado, viu, professor? Até a próxima. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo livro. Obrigado, Fabiano. Pessoal, como você falou, você pode colocar no Google e acessar e baixar o livro. Eu queria só um detalhe, que é o seguinte, o capítulo 9 foi feito pelo Francisco Galiza, que ele fez uma linha do tempo do seguro. Tá? Eu escrevi os 8 primeiros capítulos e tem esse capítulo 9, então quem tiver também interesse de ver como avançou o setor de seguros no Brasil, tem esse capítulo 9 que faz uma linha do tempo muito interessante. Muito bem. Maravilha, e a gente não tem tempo mais para nada, mas para agradecer a você que esteve aqui com a gente nesse Economia. E agora, a gente volta numa próxima edição. Valeu!